enfim, mas com um sabor de derrota, eles poderão colocar tudo a perder daqui a 2 anos. De volta à política aqui do Brasil, vamos falar sobre a PEC da transição que foi apresentada hoje ao Congresso Nacional. Por essa razão, vamos conversar a partir de agora com o deputado Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná. Ele é o atual líder do governo na Câmara. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan News. Boa noite a todos. Um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Deputado, então a minuta da PEC da transição concluída foi entregue ao Congresso Nacional, ao Senado. Então fica fora do teto de gastos o valor para subsidiar o Auxílio Brasil ou Bolsa Família e vai deixar também por tempo indeterminado, por 4 anos do próximo governo, como queria a próxima administração. Custo na ordem de 175 bilhões de reais, mas podendo chegar a 200 por conta de outros valores especificados de outras necessidades. O que achou dentro do que se esperava? A vontade política do Congresso Nacional será uma dificuldade para o governo eleito em conseguir aprovar do jeito que está? Com certeza o governo eleito decidiu pedir muito para conseguir algo. Não me parece razoável a aprovação dessa matéria da forma como ela está solicitada. Eles querem resolver todos os problemas do próximo governo agora na entrada. O que nós temos de compromisso são aquelas propostas comuns feitas entre Bolsonaro e o presidente eleito Lula. Aumento real do salário mínimo e o aumento de R$200 no Auxílio Brasil. Algo em torno de 80 bilhões de reais, me parece razoável para o próximo ano, que se dê agora, para que o Auxílio Brasil possa ser pago já em janeiro, e votamos o orçamento sobre as condições desta nova PEC aprovada, dessa nova emenda constitucional. Eu acho que o governo de transição pediu muito, não penso que haja vontade política de entregar todo este pedido, mas também não foram consultados os líderes partidários. Nós temos o texto ainda, não tivemos acesso ao texto, temos apenas uma informação sobre o texto e vamos ler o texto com carinho, consultar todos os senhores líderes dos partidos e aí saberemos se há ou não os 308 votos necessários para a votação desta matéria em regime de urgência urgentíssima, com todos os benefícios possíveis para quebrar os interstícios e aprovar essa PEC em 2 semanas, para aprovar o orçamento em outras 2 semanas. Eu acho pouco provável com o ambiente como está, mas sem o texto não dá para opinar. Agora, deputado, é importante a gente destacar que respeitar o teto de gastos, um governo responsável sob o ponto de vista fiscal, ele, além de dar boas sinalizações ao mercado, a investidores, também tem um aspecto importante no que tange o controle da dívida e também na administração dos recursos para investimento em áreas que são muito importantes e fundamentais. Essa PEC, na avaliação do senhor, dá indícios de como o governo eleito pretende trabalhar nos próximos 4 anos? Qual vai ser o papel do Congresso Nacional para impor limites, servir como um freio para coisas que não são responsáveis do ponto de vista fiscal? Bom, certamente o Congresso vai avaliar o que pode e o que não pode ser entregue neste momento. O mercado reage muito mal, dólar subindo, bolsa caindo, o mercado realmente está reagindo muito mal a esta tentativa do governo de transição em avançar naquilo que seria o razoável, algo em torno de 80 bilhões de reais, aceitável, né? Como o governo de transição vem pedindo muito mais e quer abrir espaço fiscal para outras despesas que não são estas prioritárias, nós vamos ter dificuldades na aprovação, na minha opinião. Mas eu realmente não posso avançar sem conhecer o texto, sem consultar os senhores líderes. É uma tarefa importante, porque o Brasil quer realmente pagar os R$600 de auxílio emergencial. Os brasileiros que estão ali, 20 milhões de famílias, precisam do recurso e a sociedade está disposta a contribuir com eles. Agora, mais do que isso, a correção da tabela de imposto de renda, R$150 a mais para as famílias que têm crianças até 6 anos do Auxílio Brasil e
também aumento para o servidor público, isso tudo, recomposição de universidades públicas, isso tudo não está prometido pelo presidente Bolsonaro e, portanto, não deve ser entregue por esta base que ele tem hoje no Congresso Nacional. O que foi por ele prometido é justo que se entregue. Líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. Agora seguimos com a pergunta de Rodrigo Constantino. Boa noite, deputado. Quero mudar um pouquinho de assunto. O Brasil viu estarrecido esses dias aí com a passagem de alguns ministros do Supremo aqui por Nova York, né? O ministro Barroso responder a um cidadão brasileiro que perguntava de maneira educada, né, sobre transparência eleitoral. Ele disse, perdeu mané, não a mola. Eu queria uma avaliação do senhor se isso é uma postura adequada de um magistrado da Corte Suprema e se isso ajuda ou não a pacificar o país. Bom, certamente o Supremo não está preocupado em pacificar o país. O ministro Alexandre de Moraes continua tomando decisões a respeito de eleições que não ocorrem mais. Nada que aconteça depois do dia da eleição afeta o resultado da eleição, portanto não é competência mais do Tribunal Superior Eleitoral, né? Aí ele usa aquele inquérito da fake news para fazer coisas visando o resultado das eleições. E os seus colegas o apoiam. Então eu penso que, lamentavelmente, não temos boas perspectivas pela frente no relacionamento do Supremo Tribunal Federal com o povo brasileiro, né? Houve um ativismo político muito grande na eleição, visivelmente tendencioso no trabalho tanto do Supremo quanto do Tribunal Superior Eleitoral, e agora estão querendo insistir em conter manifestações sobre a alegação de leis que afetam a justiça eleitoral, quando a eleição não existe mais. Então, vamos aguardar. A medida não está sendo boa. 15 de novembro, muita gente na rua, né? O povo continua, vamos dizer assim, insatisfeito com a forma como foi conduzido o processo eleitoral, com o ativismo político que existiu. E essas reações, onde vão os ministros do Supremo, eles sofrem ataques, sofrem reação da população, enquanto nós estamos andando tranquilamente na rua. Então, alguma coisa deve ter feito eles de errado e nós de certo. Vamos aguardar. O importante é que o Brasil tem instituições que pretendem sobreviver a todo esse processo tumultuado que nós sofremos na eleição. Mas o ativismo político do judiciário precisa ser encerrado rapidamente para pacificar o Brasil. Agora, deputado, falamos da PEC de transição. Queria rapidamente tratar com o senhor da equipe de transição. Foram dos mais de 280 nomes definidos por essa coordenação. E como o senhor avalia? Porque tem políticos, tem personalidades, né, pessoas famosas que vão trabalhar até o final do ano. Acredita que possa ser um ambiente producente, tantas pessoas em tantas áreas distintas para trabalharem por um período inferior a 60 dias? Olha, são poucas pessoas por cada área. As áreas de atuação do governo federal são muito amplas. Obviamente, é uma forma que se decidiu de administrar. O Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, coordenador da transição, governou São Paulo por 4 mandatos, sabe muito bem como administrar a máquina pública e está aprendendo a conviver com as pressões que o Partido dos Trabalhadores e os seus diversos segmentos, as suas diversas alas fazem sobre quem governa. Então, eu torço que dê certo, né? Nós temos que torcer para dar certo. E o que depender de nós vamos colaborar. Não é que nós tenhamos má vontade com o governo eleito, mas o governo eleito precisa ter clareza da realidade em que se elegeu, né? E se elegeu sob protestos nas ruas e com uma base parlamentar muito reduzida na Câmara e no Senado. Então, é preciso ser comedido na hora de pedir para poder receber com boa vontade aquilo que é justo entregar ao povo brasileiro. PEC da transição de governo e pacificação do país, em destaque nessa entrevista com o deputado Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, que é o atual líder do governo na Câmara. Deputado, muito obrigado mais uma vez, boa noite ao senhor e, por favor, volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Sempre à disposição. Boa noite, um abraço.